a censura prévia dentro da internet. Então, dentro do Marco Civil, nós temos vários dispositivos de repressão a posteriori. Eu fico muito feliz com o Aurélio, que talvez seja, não só como PFDC, mas como Procurador da República, é talvez um dos procuradores que mais defende, dentro do MPF, essa posição do MPF de defesa de direitos fundamentais, essa defesa do MPF de prevenção, que fale também na repressão. A repressão é parte de qualquer regime jurídico e é parte também, evidentemente, do regime jurídico dentro da internet. Mas regimes que flertam com... E aí, assim, os óbvios, como China, mas regimes democráticos, como Turquia. Eu tive na Turquia no Congresso de 2014, e naquela época havia manifestantes na Turquia que estavam ou presos ou limitados no seu uso da internet simplesmente por fazer críticas ao presidente, fazer críticas ao governo. Então, nesse aspecto de não haver censura prévia, é muito importante o Marco Civil, porque, ao mesmo tempo que temos que ter meios para coibir excessos na internet, não podemos tornar a internet mais um meio de opressão. Como o Rodrigo falou muito bem, a defesa de direitos fundamentais e da segurança não deve tornar a segurança lá em cima e os direitos fundamentais aqui embaixo. Porque esse discurso de defesa absoluta da segurança, não de defesa da segurança, que é sempre importante, mas de defesa absoluta da segurança, permite os maiores excessos. Então, repito, o fundamento básico do uso da internet no Brasil é a liberdade de expressão. No entanto, e aí eu já vou para o artigo 7º, essa liberdade de expressão não é também absoluta, e ela tem que respeitar outros direitos. Fala o artigo 7º, que é o artigo 7º, que é o primeiro do capítulo 2, que se fala em direitos e garantias dos usuários. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. 1. Inviolabilidade, inciso 1º, inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Ou seja, quem divulga informações íntimas de outros, e aí, claro, as fotos íntimas são boa parte disso, né? Todos nós temos acesso hoje em dia a vários grupos e sabemos como são divulgados fotos íntimas de outras pessoas. Essa divulgação de fotos íntimas de outras pessoas são atos ilícitos. Não são atos inofensivos, não são brincadeiras, não são situações que não afetam ninguém. Afetam sim. Afetam sim. Atrás, sejam de adultos, sejam de crianças e adolescentes, de toda pessoa que se divulga a sua intimidade, está um ser humano que merece respeito. E que merece respeito não só pela Constituição, que já seria mais do que suficiente, mas também pelas regras do Marco Civil. E já indo logo, para não falar que o Marco Civil é uma norma vazia, que simplesmente fala em direito à intimidade e que não há nada o que fazer, eu já vou logo para o final do Marco Civil. Primeiro, que eu queria frisar, que apesar de muitos desses provedores de aplicação terem sede no exterior, o Marco Civil expressamente fala que a jurisdição nacional se aplica a qualquer provedor que dê acesso no Brasil. Então, isso, claro, está sendo altamente discutido, Facebook, WhatsApp, que o Facebook é dono, apesar de falar que o controle é separado, eles têm responsabilidade conforme a jurisdição nacional. Continua havendo essa discussão. Eu trabalho na cooperação internacional hoje do MPF, e várias vezes a gente faz cooperação para conseguir dados de Facebook e WhatsApp. Fazemos reuniões nos Estados Unidos para facilitar esse combate
esse acesso à informação. Temos até, e graças muito ao Grupo de São Paulo, conseguimos fazer acordos pontuais e gerais com Facebook e Google, que são os grandes provedores. Então, claro, estamos sempre abertos a conversar, estamos sempre abertos a fazer acordos com os provedores para facilitar o acesso à informação, mas não negamos, e aí eu falo, e felizmente hoje em dia há uma ótima relação entre os 3 grupos do MPF que tratam de internet, que é um da PFDC, outro da segunda Câmara, que é a Câmara Criminal, e o meu, que é da Câmara de Direito do Consumidor, não abdicamos das normas do Marco Civil. Esses provedores são, sim, submetidos à legislação brasileira. Ou seja, quando juízes dão ordens a esses provedores de aplicação, eles devem cumprir essa ordem. São ordens válidas no direito brasileiro. E, claro, pode-se discutir, caso a caso, excessos na tentativa dos juízes de garantir o cumprimento da sua ordem. Mas não se pode negar a legalidade de medidas em prol do respeito à ordem jurisdicional brasileira. Porque a ordem jurisdicional brasileira se aplica nesses casos. Especialmente quanto a... Rapidinho, descendo aqui. Especialmente quanto a conteúdos na internet, sejam conteúdos de agressão à honra de grupos, de racismo, quanto a esses conteúdos de violação da intimidade, da sexualidade de pessoas, há normas específicas também no Marco Civil, então a partir do artigo 18. A primeira é uma regra também geral, está lá no decálogo do CGI, que é, de novo, a ideia de evitar a censura prévia. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Além disso, o artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, ou seja, o provedor de conexão é o que garante o seu acesso à internet, né? Hoje em dia, muitas vezes são as teles hoje em dia. É a Oi, é a Vivo, é a Claro, é a GVT, etc. Os provedores de aplicação são os aplicativos que a gente acessa na internet. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, os provedores de aplicação na internet somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornarem disponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Qual é a melhor leitura do que eu acabei de falar, do caput do artigo 19? Os provedores de aplicação, depois da ordem judicial, são responsáveis, sim, civilmente. Não são antes. Não devem antes fazer censuras, em geral, salvo a questão da sexualidade, dentro do seu conteúdo. Mas, após receberem ordens judiciais, devem sim cumprir essas ordens e devem fazer tudo dentro das suas possibilidades tecnológicas para retirar aquele conteúdo da rede. Artigo 21, importante também. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos e de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Ou seja, quanto à intimidade, sexualidade, nudez, há regra específica. Nesse caso, não é necessária a ordem judicial. Basta
notificar o provedor de aplicação. E boa parte desses grandes provedores de aplicação, e eu tenho certeza que o Rodrigo vai falar sobre isso, permitem já dentro dos seus próprios sites, dos seus próprios aplicativos, que haja essa notificação. Então, no caso da disponibilização de fotos de nudez, de vídeos, de questões sexuais, basta a notificação ao provedor e o provedor terá que, dentro dos seus limites técnicos, retirar essas imagens da divulgação. Mas reparem que o artigo 21 fala em responsabilidade, mas fala em responsabilidade subsidiária. E aí eu entro em outro tema que também é importante. Como eu falei, quem divulga não é inocente nessa história. E quem divulga, apesar de achar que não, ele pode sim ser encontrado dentro da internet. Muitas vezes, repito, quando se lança um e-mail, os e-mails da rede do MPF, a gente sabe quem está mandando, mas várias vezes as pessoas em e-mails privados têm e-mails sobre codinomes, usam apelidos, usam nicknames, ou quando estão divulgando por via de WhatsApp, acham que estão divulgando dentro de um grupo privado e que não vai haver violação dessa informação que foi ali dentro do grupo privado. Isso não é verdade. Porque o Marco Civil permite que tanto provedores de conexão guardem por 1 ano os registros, quanto provedores de aplicação na internet guardem por 6 meses esses registros. Então, o que se faz na internet não morre quando se fez. Hoje em dia, pela regra nacional, pela regra vigente no Brasil, tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação guardam informações, e essas informações permitem ao Ministério Público e à polícia a identificação exata da pessoa de tudo que foi feito. Eu me lembro, e essa história já faz alguns anos, que eu recebi, quando trabalhava em Vitória, uma comunicação de num fórum de internet de comunicações extremamente racistas. Extremamente racistas. Falando que preto era barata, que não valia nada. Essas coisas que a gente está acostumado a ver. Eu prefiro até não continuar falando dos termos, porque essa agressividade não leva a nada, mas vocês sabem exatamente do que a gente estava falando. Conseguimos o acesso ao primeiro, do provedor de aplicação, de qual e-mail era utilizado, de qual IP era utilizado por aquele nickname. Conseguimos a seguir, através dos provedores de conexão, naquele IP e com aquele e-mail, quem era a pessoa física que utilizava isso. E, no caso, só não seguimos a ação na Justiça Federal porque verificamos que quem utilizava era um menor de idade. Era uma menor, uma menina de 17 anos, que fazia aquele tipo de afirmação, e encaminhamos ao juizado de infância e adolescente para medidas cabíveis. Ou seja, isso aí não foi nada difícil. Às vezes, claro, nós como usuário, até eu como usuário, é uma coisa normal, a gente vê até isso nesses programas de Big Brother. Às vezes, quando a gente convive tanto com tecnologia, que a gente acha que a gente está um pouco blindado por aquela tecnologia. Isso ocorre, isso é um fenômeno psicológico normal. Os participantes do Big Brother, depois de algum tempo, eles esquecem que tem a câmera e eles começam a achar que eles estão num ambiente que eles não estão sendo vistos pelas pessoas. O mesmo ocorre com a tecnologia. Por ignorância, ou até por esquecimento, nós mesmos que trabalhamos com isso, acho que deve acontecer isso com o Rodrigo, com o Aurélio, com o Alexandre, nós às vezes esquecemos, quando estamos trabalhando com a internet, como é fácil esse acesso. Então, eu aqui repito, é fácil conseguir essas informações. Temos, hoje em dia, ainda alguma dificuldade, né, a gente vê até pelo noticiário, também na FBI, de algum acesso a iPhones, caso as empresas vivem de privacidade, elas estão avançando nessa privacidade e com algum objetivo até nobre de evitar o acesso de hackers. Temos alguma dificuldade ainda com aplicativos estrangeiros, mas cada vez mais essas dificuldades caem. Não pensem que os órgãos de segurança, e aí eu trabalho isso diretamente, porque já tinha interesse por isso, porque já atuava em conjunto com os grupos do MPF que trabalham na repressão à criminalidade na internet, e porque hoje em dia trabalho na cooperação internacional.
Então, sei muito bem das dificuldades, mas sei muito bem das facilidades de acesso. Então, já deixo como essa mensagem nesse momento, que digam para os seus alunos, para os seus educandos, que eles não pensem que eles estão escondidos atrás da tela do seu smartphone, do seu iPhone, do seu Samsung. Porque, sim, os órgãos de repressão são capazes de alcançar esses dados e a legislação brasileira hoje em dia permite o nosso acesso a esses dados. O artigo 7º, no inciso 2º, fala no artigo, eu vou já abordar logo o inciso 2º e o inciso 3º. Fala na inviolabilidade e sigilo do fluxo de comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, e a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Qual é a mensagem que eu quero passar nisso? Claro, quem comete crime será punido. Mas, na internet, assim como nas ligações telefônicas e em todas as situações, há sigilo de comunicações. Não é porque a comunicação na internet que ela é menos protegida do que a comunicação que se dá em outros meios. Você vai ter que... tá, só para terminar. Não é por causa disso que ela é menos protegida. Até que a comunicação via internet é só uma nova forma de comunicação, mas ela não é menos protegida do que as outras. Também, e é importante frisar, não é mais protegida. A lei de interceptação telefônica e as medidas cautelares em geral no processo penal também se aplicam à internet. Então, conseguimos sim monitorar conversas por e-mails, conseguimos sim, e aí é só um pouco mais complexo, monitorar conversas via aplicativos de internet, é possível, a polícia consegue fazer isso, e conseguimos sim acessar informações em iPhones, em smartphones e em notebooks, mesmo depois de deletadas. Então, também deixo isso como recado, não pensem as pessoas que cometem crimes na internet que não somos capazes de conseguir essas informações, porque somos capazes. E digo isso como recado porque prefiro que não se cometa, que não sejam cometidos os delitos, do que sejam cometidos os delitos e tenhamos que usar nossas possibilidades. Mas somos capazes. A tecnologia, a internet, não é um meio que não permite à polícia ou ao Ministério Público acessar as informações. Evidentemente, os países mais envolvidos têm inúmeros meios, não vou dizer que somos iguais aos Estados Unidos, que têm um acesso quase online de informações quando são cometidos delitos, mas somos, sim, capazes de conseguir esse tipo de informação. Seja através da cooperação internacional, que permite bloqueio de dados e congelamento de registros quase online, se chama GED 24/7, como também os grupos internos, através dos provedores de acesso e de aplicações que estão internamente. E, por último, para terminar o meu tempo, e agradecendo a atenção de vocês, quero falar também que, isso eu já ouvi na internet, já ouvi na mídia, que se fala que quando se coloca algum dado na internet, não se perde o sigilo. Isso é besteira. Na internet, hoje em dia, felizmente no Brasil, apesar de não termos uma lei de proteção de dados, como há em toda a Europa, há uma diretiva europeia desde 95, para vocês verem. E em todos os países europeus, nos 27 países da União Europeia, tem essas normas, e em quase toda a América Latina, porque a diretiva europeia pedia que, para que houvesse comunicação com outros países, que houvesse adaptação. E hoje em dia já temos esse começo no Marco Civil. Há proteção de dados. Os dados que se colocam na internet, como, por exemplo, quando se pede algum tipo de registro para acessar algum aplicativo, só devem ser utilizados por aquele aplicativo para os fins que foram pedidos. O fato de você entregar os seus dados a algum aplicativo não permite que esse aplicativo comece a vender seus dados indiscriminadamente. Isso é crime hoje em dia. Como está protegido na internet, já há um tipo no Código Penal que garante o sigilo de dados protegidos legalmente. Ou seja, dados colocados na internet só devem ser utilizados para o uso ao qual foi permitido. O uso deve ser expressamente explicado
para o usuário e não é possível nem a passagem a terceiros sem o consentimento do usuário e, tão logo o usuário largue o serviço, eles devem ser imediatamente deletados. Há uma ação famosa na Europa, uma ação que ocorre na Irlanda, porque a sede do Facebook na Europa é na Irlanda, em relação a um usuário que saiu do Facebook, descobriu, através dos órgãos de proteção de dados europeus, que o Facebook não havia deletado seus dados e entrou com uma ação enorme de indenização contra o Facebook e ganhou. Ou seja, dados na internet não ficam a seu bel prazer. Não pensem que porque vocês acessaram, vocês ou seus educandos, acessaram algum aplicativo, entregaram dados a algum aplicativo, que aqueles dados não são mais seus. Continuam sendo seus. A Constituição, a partir do habeas data, e agora a legislação, através do Marco Civil, garante o direito à proteção de dados. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Carlos Bruno, pela aula sobre o Marco Civil da Internet e o alerta que se faz aos professores, educadores, assim, sobre o risco que se tem em relação à utilização da internet, ao armazenamento de mensagens e, principalmente, ao compartilhamento de dados pessoais. Rapidamente, eu queria passar a palavra para o Alexandre Brasil, que aqui representa a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Alexandre. Bom dia, Aurélio. Muito obrigado aí pelo convite. Bom dia, Rodrigo, Carlos Bruno, e bom dia aí a cada um, cada uma. Parabéns aí pelo evento, pela iniciativa. Queria também saudar a Daiane Nunes, que é a nossa colega lá da Secretaria de Direitos Humanos, responsável por um instrumento fundamental, que é o Humaniza Redes, que é um trabalho que eu vou falar um pouco também no final. Vou ter uma fala rápida, obviamente, e eu queria começar um pouco contando minha experiência com intolerância e ataques a crimes de ódio, reputação, que eu sofri na internet tem uns 2 anos, trabalhando na Presidência da República, junto ao ministro Gilberto Carvalho. E um cidadão resolveu, junto com o ministro Gilberto, a falar mal de muita gente. Eu era uma das pessoas que recebiam mensagens em blog imensas, falando uma série de mentiras e sendo muito virulento. Conversamos com o GSI, avaliamos o que fazer, mas eu fiz um experimento pessoal. Eu sou professor e fui me divertir um pouco diante de ataques completamente infundados e muito violentos. E eu mandei para 100 pessoas que compartilharam no Facebook uma mensagem, pela mensagem do Facebook, querendo conversar, e fazia toda uma apresentação da minha pessoa, do que argumentava em relação ao que o cara me acusava, e mandei para 100 pessoas. 10 só me responderam. 5 me pediram desculpas, assim, envergonhadíssimas. 2 disseram que eu era aquilo lá mesmo e mais um pouco, que era Petralha era pouco naquela época lá, e 3 quiseram conversar. Então, a primeira coisa que eu tirei desse pequeno experimento, sem valor científico nenhum, mas eu tirei um pouco de uma esperança em tempos de intolerância, que cada vez aumentam em várias áreas, preconceitos que estão cada vez mais arraigados na sociedade brasileira, infelizmente, mas a esperança é que eu acho que, tudo bem que 90 não responderam, minha expectativa é que 90 compartilharam aquilo no automático e nem se preocuparam com o que estavam compartilhando. Então, 10% tinham algum interesse de fato no que compartilharam, e isso é uma vergonha estar falando isso, E 20% ali, que de fato era uma insanidade em pessoa e queriam atacar, criminalizar, enfim, injúria, dava para incluir em vários crimes. E aí eu falo da esperança que eu tenho, e estando num evento como esses hoje, é de uma esperança que passa por esse tipo de iniciativa. Uma iniciativa que dialoga, uma iniciativa que traz informação, que traz capacitação para pessoas que são fundamentais, que são vocês. Eu acho que a escola, a gente sempre diz, eu sou professor, trabalho com educação básica numa unidade do UFRJ lá no Rio de Janeiro, e aquela coisa, tudo resolve na escola, E coitado do professor, vai tudo para as costas dele. Mas a ideia é que
educação digital, pensar nas ferramentas digitais e um bom uso dessas ferramentas no ambiente escolar e como parte da nossa prática didática, prática educacional, é central na sociedade contemporânea. Acho que ninguém tem dúvida, primeiro, da atratividade que isso tem para os alunos, para os nossos alunos, e, segundo, de como um elemento importante de promoção de transdisciplinaridade, de pensar a sociedade numa perspectiva da complexidade, enfim, um espaço de uso e um espaço obrigatório, eu diria, hoje, da gente estar enfrentando isso e dialogando isso e problematizando com os alunos essas questões e esses problemas que vocês vão estar aqui um pouco discutindo hoje, que envolvem a internet, o seu uso e, principalmente, o seu mau uso. Então, enfim, acho que é saudar vocês e parabenizar o interesse e estimular, acho que a programação hoje é extremamente interessante, e desejar que vocês tenham um dia de proveito que possam efetivamente colocar em prática e avançar e aproveitar dessa experiência tremenda do SaferNet, que tem uma caminhada extensa no uso da internet, na regulação, não regulação, mas na monitoramento, no acompanhamento dessa internet e daquilo que, infelizmente, às vezes vem junto. Para concluir, a ideia um pouco, o trabalho da SDH em relação a essa temática. A SDH hoje faz parte do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, e uma das ações, um dos focos de preocupação significativo para a SDH é as redes sociais, né? O Carlos Bruno comentou, né, a desumanização das redes. Então, desde o ano passado, a SDH tem uma área, digamos, né, tanto em redes sociais, em várias redes sociais, que é o Humaniza Redes, que é uma experiência que envolve várias entidades, e é um espaço que busca efetivamente trazer para as redes sociais um outro olhar e uma outra esperança em relação a como essas redes podem ser usadas. Então, tanto o Humaniza Redes, como a Fabiana citou aqui, o Proteja, que é um aplicativo para celular. Então, o espaço das redes sociais tem sido uma preocupação da SDH, tem sido um foco de atenção, e é fundamental que vocês sejam nossos parceiros no processo de humanizar essas redes, de pensar essas redes como um espaço, sim, que tem uma potencialidade incrível, tem uma riqueza incrível, e que a gente tem que disputar esse espaço no sentido de promover um espaço cada vez mais saudável, um espaço que seja principalmente promotor de direitos humanos e não violador de direitos humanos. A SDH também possui a ouvidoria, que é o Disque 100, que é um espaço que vocês podem telefonar, encaminhando denúncias, violações de direitos humanos, e, com isso, ter uma atividade, uma ação que a SDH faz articulando com o Ministério Público, polícia, uma série de órgãos competentes, para que possam dar conta e a gente possa, inclusive, acompanhar e ter uma noção de como andam essas violações na sociedade. Enfim, o que eu tenho a dizer é desejar um sucesso total para vocês, parabenizar novamente a MPF e SaferNet, Unicef, CGI, por essa iniciativa, e que tenhamos muitos abraços, muitos beijos, muitas alegrias e muitas felicidades aí no dia a dia, porque isso que interessa e isso é que fica. Saudações e bom trabalho aí para todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela também parceria, né, já histórica da PFDC com a SDH em todos os campos, né? Há uma confluência de debates e temas, esse é apenas um deles, né? Enfim, né, e em tempos difíceis a gente tem que, né, unir as pessoas que estão emanadas nesse mesmo propósito, né, e fazer com que a ideia de defesa dos direitos humanos também não seja objeto de bullying, né? Que as pessoas que são defensores de direitos humanos também tenham a compreensão das pessoas que nós estamos defendendo o direito de todos, né? E não de qualquer pessoa em especial. Dito isso, eu já proponho, né, a gente desfazer imediatamente essa mesa, porque como estamos um pouco atrasados no nosso horário, e deixar vocês com o nosso grande professor, né, a pessoa que tem sido fundamental nesse projeto, que é o Rodrigo, né, que é o diretor de educação da SaferNet, e que tem todas as informações sobre isso, e tenho certeza que vocês vão ficar assim extremamente animadas, né, e felizes com a palestra e a conversa com ele, né. Então, agradeço Carlos Bruno, Alexandre, né, e deixamos agora, né, a palavra com o professor Rodrigo.
já está aí. Oi. Bom, novamente agradecer, doutor Aurélio, toda a equipe do Ministério Público Federal, doutor Carlos Bruno, Alexandre da SDH, a Daiane está aqui também do Humaniza Redes, a gente vai falar sobre esses pontos todos. Eu imagino que vocês devem estar um pouco cansados já também, apesar da gente ter tido um café rápido no início, mas eu queria dar continuidade para a gente poder parar exatamente meio-dia no máximo, para poder almoçar, e queria ilustrar um pouco do que a gente já conversou até agora. Eu, como educador também, eu sou psicólogo, na verdade, mas tenho o prazer de trabalhar como educador, vou pedir licença para falar aqui em pé e de forma bem informal. Como psicólogo, não domino o direito quanto os doutores que aqui falaram antes de mim, mas a ideia é a gente poder ilustrar essa discussão toda e, como eu falei, compartilhar com vocês materiais para que vocês levem informações desse tema adiante. Então, sem formalidades, como eu disse, faço uma pesquisa também nessa área como psicólogo na Universidade Federal da Bahia. Tenho o prazer de participar das pesquisas do CGI, que vou falar de alguma delas aqui, do CETIC, que o conselheiro Cristiano apresentou. Daria para fazer um seminário de dias só sobre as pesquisas da TIC Educação e da TIC Kids Online. Eu vou dar os endereços para vocês entrarem, especialmente quem é gestor, seja da educação, gestor da área de cidadania, políticas para as mulheres, política de igualdade, são dados fundamentais para a gente compreender o cenário de uso da internet e também o cenário de violações de direitos na internet. Mas, sem muitas delongas, eu queria chamar a atenção de que o nosso foco agora é pensar essa questão da segurança na internet, não do ponto de vista apenas da questão técnica, porque a gente sabe que ainda muita gente vê a internet e a questão de segurança na internet como algo relacionado a antivírus, anti-spam, firewall, questões de infraestrutura. E eu imagino, e até espero que tenham aqui representantes da Secretaria de Educação, que trabalham também na parte de infraestrutura, porque é uma parte importante de segurança na internet, mas que a gente possa também somar uma outra camada de segurança da internet, que não é apenas da infraestrutura, mas uma camada que diz respeito aos comportamentos, a camada do próprio usuário, na questão da responsabilidade de cada um de nós como usuários, e aí sim essa ideia da educação para um uso responsável da internet. O Dr. Carlos Bruno falou do Marco Civil e as questões do direito sempre ficam um pouco complexas de compreender. Mas o próprio decálogo do CGI, com os princípios de uso da internet, vão nos ajudar muito a discutir esse tema que a gente tem hoje na agenda. Né? E a gente parte de um princípio que acho que é muito comum e muito óbvio, mas é sempre bom lembrar, né? O princípio de que a gente está com o desafio de educar a partir não só de informações, mas de ter, de alguma forma, a capacidade dessas crianças e adolescentes terem informação suficiente para fazer boas escolhas. Né? E aqui não estou falando da educação científica apenas, e nem só da educação profissional. A gente está pensando na educação, como imagino que todos aqui pensam também, a educação que inclui a científica e a profissional, mas que vai muito além com a educação para um projeto de vida. Né? É educar para a vida, é educar para existir no mundo social, num mundo que tem regras e que tem uma série de condições para que a gente possa viver bem juntos. Né? Esse é o princípio básico da educação que a gente está usando aqui. Né? Que não é só a educação dentro da sala de aula, é a educação também familiar, é a educação que acontece na televisão, é a educação que está acontecendo numa conversa, num bar, é a educação para a vida, a educação para poder fazer boas escolhas na vida. Esse é um tema mais abrangente que a gente está considerando como pano de fundo, porque não somos nós da Cefernet, tampouco o Ministério Público, e nem vocês, educadores, que vão dizer para os alunos o que é que eles têm que fazer na internet. Uma coisa é falar das leis, dos direitos e deveres, que é o que a gente vai falar aqui. Mas, mais do que isso, o que a gente está querendo fazer é ter estratégia para que a gente consiga compartilhar informação para que eles possam fazer boas escolhas e tenham capacidade de fazer boas escolhas e que tenham liberdade de fazer essas escolhas, mas que sejam escolhas responsáveis, escolhas baseadas em informações coerentes, baseadas nas leis, baseadas nos seus direitos e deveres. Né? Porque para nós, na Cefernet, uma organização que trabalha com segurança na internet há 10 anos, segurança para nós é essa capacidade de navegar com liberdade, é a capacidade de você fazer boas escolhas e as suas escolhas serem respeitadas nesse ambiente da internet. Né? Então, isso é muito importante chamar a atenção, porque tem gente que, às vezes, só olha para o lado da repressão. Né? A Cefernet tem um canal de denúncia, a gente vai
comentar aqui, simular algumas denúncias, vamos simular também como denunciar no Humaniza Redes, que é um trabalho excelente, que tem como denunciar pela internet violações que acontecem na internet, mas também denunciar pela internet violações que acontecem fora da internet. Mas a questão toda é que, para além da repressão, nós, a Cefenet, temos também investido muito no trabalho para a questão da educação e tentar contribuir nesse debate para que a gente não tenha essa armadilha, que é muito comum, de achar que a segurança absoluta ela é uma solução para proteger as crianças. Porque, como a gente viu, muitas vezes, em nome da proteção de crianças e adolescentes, absurdos estão sendo cometidos contra as liberdades dessas próprias crianças e adolescentes. Então, o desafio é ainda maior, não é só proteger as crianças dos crimes na internet. Nosso desafio é maior do que esse. Nosso desafio é criar condições para que as crianças e adolescentes também tenham liberdades na internet e que tenham capacidade de fazer boas escolhas com essa sua liberdade e que, nesse seu projeto de vida digital, digamos assim, também tenham um ambiente de segurança para que as suas escolhas se deem num ambiente minimamente de cuidado e de acolhimento para que ela possa se proteger e ser protegida no exercício da sua liberdade, né? Eu sempre uso aquela metáfora, né? Será que uma criança que está trancada num bairro, numa casa pequena, num cômodo pequeno, com cerca elétrica, Rottweiler na porta, um monte de estrutura de segurança, será que ela, trancada ali o dia todo, sem poder conversar com outras crianças, sem poder brincar na rua, brincar no parque, será que isso é qualidade de vida, né? Qual o preço da segurança que a gente paga, às vezes, na rua, né, e na segurança pública em geral? Na internet também é um pouco essa dimensão, né? Às vezes a segurança tira liberdades e tira direitos das crianças e adolescentes, e nosso desafio é tentar equilibrar um pouco essa equação, para que a gente possa ter na discussão sobre segurança na internet também a questão sobre as liberdades dentro e fora da internet, né? Eu vou avançar aqui para a gente não estender muito nos dados, eu vou voltar neles à tarde. Como eu falei, a gente tem um canal na Cefenet que recebe denúncias de crimes contra os direitos humanos na internet. Esses são alguns dados que a gente teve acumulados, são mais de 3,5 milhões de denúncias recebidas, tratando de crimes de racismo, homofobia, intolerância religiosa, abuso sexual de crianças e outros tipos de violações de direitos, né? Isso se traduz em várias páginas e eu vou voltar nisso depois, mas a gente tem também um canal de ajuda, e esse é muito importante para a nossa conversa aqui, que é um canal que a gente oferece em tempo real ajuda via e-mail ou via chat, pode ser por celular, tablet, computador. É um canal online, que a gente tem uma pequena equipe de psicologia especializada nesse tema, que está à disposição de vocês, educadores, à disposição de vocês como pais e mães, e à disposição dos alunos de vocês, para que possam, em tempo real, entrar e tirar dúvidas e esclarecimentos sobre questão de bullying na internet, vazamento de foto íntima, questões de crimes de ódio na internet, como denunciar, e outras tantas orientações que a gente pode dar, inclusive, para vocês que estão desenvolvendo projetos na sala de aula, projetos interdisciplinares, projetos pedagógicos, que queiram saber, vídeos, materiais, eu queria um suporte, referência de leis. Esse é um canal online que a gente usa a própria internet, não só para ajudar a combater os crimes na internet, mas também uma outra prova concreta de que a internet é uma aliada nossa e de todos nós, na luta por direitos, na luta por mais cidadania e por um ambiente de socialização mais justo, né? Só como exemplos concretos de que a internet não é o problema, né? A internet é parte da solução, né? A gente tem feito também uma série de ações como essa, o doutor Aurélio comentou, esse ciclo está no 2º ano, especificamente com a PFDC, e a nossa ideia é que até o ano que vem a gente complete todas as capitais do país. Mas o grande objetivo aqui, eu vou pular essa parte mais institucional, é a que a gente sabe que essa discussão toda é muito rápida e muito dinâmica, né? A tecnologia evolui muito rápido, né? Quem lembra aí que usou esses equipamentos aí, né? E sabe como era caro, como era difícil ter uma câmera filmadora, poder ter... Faltou a máquina de escrever, né? Que não tão pouco tempo atrás. Eu usei quando era criança, tinha ainda algumas tias que trabalhavam como editoras de livros, e eu lembro da minha infância toda, minha tia lá, aquele barulhinho da máquina de escrever, fazendo lá as digitações. A questão é que é muito pouco tempo de história para muita transformação. E esse é um ponto de partida importante para a gente nivelar o nosso debate durante o dia.
A gente sabe que é pouco tempo de história e muita transformação, e a transformação não é só no equipamento que mudou muito rápido, mas a transformação também é na forma como a gente se apropria desses equipamentos. Mesmo a pessoa mais velha que estiver conosco aqui nesse auditório, não precisa se revelar, mas eu quero dizer que mesmo a pessoa que se sente mais distante dessas tecnologias, de alguma forma ela viveu e incorporou parte dessas tecnologias, né? E mesmo que a gente tenha essa evolução tão rápida no tempo, a apropriação, nós mesmos aqui, cada vez mais, a gente naturaliza o uso dessa tecnologia. Como o Dr. Carlos Bruno comentou, e é fato, né? A gente acaba esquecendo de tão recente que é essa tecnologia. A gente acha tão automático mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp da família, no grupo da escola, no grupo do trabalho, né? A gente acha tão automático fazer uma pesquisa do endereço que eu mandei para vocês no e-mail, confirmando com o mapa lá, com o link do Google. A gente já se habituou tanto a essas tecnologias que a gente às vezes esquece que elas são muito recentes. E elas mudam muito rápido e são apropriadas muito rápido. Isso traz mais desafio para nós, né? A gente sabe que muitos aqui devem ter aquela sensação, poxa, mas eu sou de outra época, né? Eu sou de outro tempo, esse negócio de internet eu até uso, mas não é muito a minha praia, né? Eu não estou muito familiarizado com esse negócio. A gente ouve essa sensação das pessoas e esse comportamento de algumas pessoas que acham que são de outra época e de que não pertencem a esse universo da tecnologia. Só que o que a gente quer chamar a atenção é que, cada vez mais, essa tecnologia vai continuar mudando. Se ela já mudou muito, né, a gente pagava para receber ligação no telefone celular, não sei se vocês lembram. Tinha que comprar ações da empresa telefônica para ter um celular. E você pagava para receber, né? Então, você tinha que torcer para ninguém ligar também, porque se ligasse, você ia ficar curioso e pagava para receber até. Hoje em dia, tudo isso está cada vez mais concentrado no mesmo aparelho, você tem cada vez mais potência nessas tecnologias, né? Um celular qualquer que a gente tenha hoje, smartphone, que faz filmação em alta qualidade, filmagem, fotografia, grava voz, toca música, tem videogame, tem e-mail, tem processamento de dados, é um microcomputador, né? E às vezes faz ligação telefônica, né? Porque ou não tem crédito ou porque não gosta mesmo, né? No bolso do adolescente, então, tem menos interesse ainda em fazer ligação telefônica. Mas a questão toda é que isso vai continuar mudando e mudando muito rápido. E o nosso ponto de partida na SaferNet, desde o início, quando eu comecei a fazer essa parte de educação em complemento com o canal de denúncia que já existia quando eu cheguei na SaferNet, a gente optou por seguir o seguinte caminho. A tecnologia vai continuar evoluindo e muito rápido, né? A gente tem que tentar encontrar um caminho para discutir essa questão da segurança na internet, de forma que a gente não fique focado apenas no equipamento, ou no serviço, ou no objeto físico específico de um problema de segurança da internet e de violação de direitos na internet. E quando a gente começou lá em 2005, era muito clara essa sensação que ainda hoje vocês devem imaginar que tem, né? Que é o que o Dr. Carlos Bruno tentou insistir para desmistificar. Essa ideia de que a internet é como terra sem lei. Que muita gente ainda absorve essa ideia. E os alunos da gente, muitas vezes, acham ainda que mas a internet vale tudo. A internet, lá eu tenho aqui um e-mail falso, eu estou usando a Deep Web, né? Alguns falam lá se achando, né? Eu estou usando uma forma de anonimizar o meu endereço, a internet faço e acontece, ninguém nunca vai saber que fui eu, pode tudo, né? Na internet não tem lei. Essa ideia definitivamente não faz mais sentido, né? E o Dr. Carlos Bruno avançou muito bem nessa discussão. E isso, ainda hoje, a gente precisa chamar a atenção, porque alunos, crianças e adolescentes ainda têm essa ideia da internet como terra sem lei. E uma coisa que é importante é que, como a gente usa cada vez mais no celular, né? Vocês e os alunos também, os dados da pesquisa do CGI mostram claramente que o uso é principalmente pelo celular. E o nosso uso cotidiano também. Isso ainda dificulta mais a discussão, porque tem gente que, se antes, quando usava no computador, já tinha dificuldade de entender a internet como um espaço público, hoje ainda é mais difícil, porque a pessoa pode estar lá no banheiro, trancado no seu banheiro, na sua casa, no lugar mais privado da casa, em cima da privada, literalmente, né? Hashtag quem nunca, né? Quem nunca dá uma espiadinha no Zap lá no banheiro, né? No Facebook, dá uma espiadinha no Instagram. Aproveita o tempo ali, antes era revista, agora é o celular. Mas mesmo nessa condição, de sentado na privada da sua casa, no lugar mais privado da sua casa, usando o celular conectado à internet, mesmo nessa condição que fisicamente você está privado, seguro, em sigilo absoluto,
Você conectado ali no celular, numa rede social, você está ao mesmo tempo conectado na maior praça pública que existe no planeta Terra, que é a internet, essa grande rede de redes que a gente chama de internet. Que hoje já são mais de 3 bilhões de pessoas que frequentam essa praça pública chamada internet. E por mais que a minha sensação de uso no meu celular, aqui escondidinho, lá no canto da sala, a professora não está vendo, estou escondido lá no intervalo da escola, lá no cantinho, escondido ali, fazendo a sensação de proteção que as pessoas têm usando o seu celular na internet, acabam ofuscando essa outra dimensão que é oposta, que é essa dimensão pública da grande rede, que também está uma dimensão pública do Facebook. O Facebook hoje já tem mais de 1 bilhão de usuários ativos. E por mais que você só tenha 100 amigos ou 10 amigos, apesar de que a gente sabe que os alunos da gente têm mais de 1.000 amigos, e se orgulham disso, não que não seja um problema, mas a questão é, há uma dimensão pública importantíssima nessas redes sociais, nesses aplicativos e no uso que a gente faz da internet. E é sobre essa dimensão pública da internet que a gente tem que chamar a atenção dos nossos alunos. E é esse o nosso ponto de partida. Porque quando a gente percebe que há uma dimensão de praça pública, uma dimensão pública nas redes sociais, nos aplicativos, o meu comportamento ali tem que partir do princípio como se fosse em outro ambiente público. E nesse ambiente digital, por mais diferente que seja da praça pública, por mais diferente que seja da praia, da rua, do parque, é um ambiente digital que é público. E por ser um ambiente social público, é um ambiente onde valem todos os nossos direitos e deveres. Essa é uma questão muito básica de aplicar para a internet, e seja qual for a tecnologia que vai vir daqui para frente. É aplicar para o mundo digital as noções básicas de cidadania, de direitos e deveres, de respeito ao outro, de respeito à diversidade, de cuidar com o que você publiciza ou não, de cuidar da forma como você se relaciona com outras pessoas, de fazer boas escolhas no que você faz quando você sai de casa. Viver é fazer escolhas, daquelas mais inconscientes que a gente nem para pensar que fez, né? De escolher a pasta de dente e não o barbeador para botar na pasta de dente, na escova, e escovar o dente, né? Passar o perfume e não o bom ar na hora de sair de casa, né? São escolhas bobas e irrelevantes que a gente faz, mas não são tão irrelevantes assim, né? Porque a gente vê a importância delas quando a gente faz errado, né? Mas são escolhas minúsculas que a gente faz desde a hora que a gente acorda, né? Que também na internet tem outras tantas escolhas que a gente faz. Cada clique, cada botão, cada foto é uma escolha que a gente está fazendo durante o nosso projeto de vida e registrando essas informações. Então, o princípio básico de tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de cyberbullying, a gente vai falar de pornografia de vingança, do tal dos nudes, da questão da discriminação e dos crimes de ódio na rede, e vamos falar, se der tempo também à tarde, da questão um pouco do uso excessivo, né, que alguns chamam de dependência, a gente toma um pouco mais de cuidado para falar de usos não saudáveis ou de usos excessivos. Em alguns casos extremos, a gente pode falar de dependência de internet, jogos e celulares, mas tudo que a gente for falar daqui para frente, eu espero que fique claro para a gente compartilhar esse ponto de partida, que é pensar a internet como um ambiente de direitos e deveres, nos quais a gente deve aplicar também as noções básicas de cidadania. E um videozinho que brinca um pouco com isso, que acho que ilustra e resume bem o que eu estou querendo chamar a atenção para a gente seguir em frente, que é para mostrar o seguinte: por mais que falando assim, né, fique claro, a internet é um ambiente público, logo é um ambiente de direitos e deveres que a gente tem que estender nossas noções básicas de convivência, né? Só que esse vídeo brinca um pouco para a gente se perguntar, será que na internet, com todas as suas particularidades, de fato, a gente aplica para a internet, para o que a gente faz no dia a dia online, os mesmos critérios de comportamento? Será que a gente usa as mesmas referências de comportamento na rede? Nós e nossos alunos também. Será que é o mesmo ponto de partida para se comportar online, ou a gente, de fato, se comporta online de forma diferente? Esse vídeo brinca um pouco com isso. With two like really pretty girls, like, you know, that's nice. You know, I was in a relationship with her, but
Então, eu gosto muito desse vídeo, não sei se já tinham visto, mas é uma pena que a gente não tem ele em português brasileiro inteiro, mas essa é a ideia, né? Acho que o vídeo explica bem, né? A gente não usa os mesmos critérios para se comportar online como se usa fora da rede, né? E isso é importante. Não, eu não estou querendo dizer com isso que tem que ser igual, é diferente mesmo, né? Eu me comporto aqui de uma forma, se eu estiver num velório, eu vou me comportar de outra forma, se eu estiver na sala de aula, eu me comporto de outra forma, se eu me comportar num bar, eu vou ter liberdade para me comportar de outra forma. É natural que a gente, em cada ambiente que a gente frequente, a gente tenha diferenças nos comportamentos, né? Para quem pesquisa isso, eu gosto muito do sociólogo do Goffman, norte-americano, que descreveu muito bem essas nuances do nosso comportamento cotidiano, como a gente muda, de fato, e tem regras sociais e convenções em cada um dos ambientes que a gente frequenta. Isso é natural. Mas na internet também há uma série de princípios e convenções gerais que precisam ser levadas em consideração e nem sempre a gente leva. E aí vem o ponto clássico da questão dos nativos digitais. E esse é um ponto, para mim, que eu sei que na educação é muito comum, vocês devem ter lido livros, visto muitas matérias, e eu também, e acho muito interessante, mas eu acho fundamental a gente registrar uma crítica e um cuidado no olhar sobre essa discussão toda do nativo digital. Porque muita gente, a gente acaba apropriando essa ideia de nativo digital como se essa garotada que nasceu, principalmente depois dos anos 2000, agora com bastante possibilidade de frequentar a internet, com essas tecnologias desde muito pequenininho, a gente supõe que essa geração é digital, e o nome é muito forte, né? Como se eles automaticamente tivessem habilidades e qualidades relacionadas ao compartilhamento, à participação, ao próprio manuseio das tecnologias, né? E eu acho muito exagerado, particularmente, esse nome geração digital, para você categorizar um conjunto de pessoas simplesmente pelo fato de terem nascido numa época em que é possível ter essas tecnologias e o uso dessas tecnologias dentro de um certo cenário. E uma coisa bem precisa que a gente chama atenção e que o maior perigo para nós, a gente insiste o tempo todo nas oportunidades que a gente tem com vocês, educadores, e com todos os atores com os quais a gente dialoga, inclusive com a imprensa. A gente não pode confundir a habilidade técnica de usar o equipamento
Minha sobrinha de 3 anos sabia configurar, escolhia o aplicativo, o joguinho. Na casa dela tem aquele negócio de automação lá, que aperta botão, liga ar-condicionado, desliga botão, apaga a luz. Ela sabia mexer em tudo isso. Ela apagava a luz do quarto, ela sabia ligar o ar-condicionado, tudo no tablet lá, escolhendo os botõezinhos. E é incrível mesmo a memória que a criança consegue ter logo tão cedo em registrar essas informações. Mas a gente não pode confundir essas habilidades instrumentais de poder manusear o equipamento, que fazem desde os 3, 4 anos, com uma outra condição, que é a habilidade de ter discernimento, de ter capacidade crítica, de ter informação suficiente para poder fazer escolhas baseadas nos direitos e deveres, nas leis, para ter noção básica de compreender o que significa uma praça pública com 3 bilhões de pessoas, né? E muitas vezes a gente confunde, né? Eu não tenho dúvida que uma criança de 7 anos pode manusear muito bem o equipamento. Agora eu pergunto, será que essa mesma criança que a gente chama de, ele domina tudo, esse meu filho sabe 1000 vezes mais do que eu, sabe tudo de computador, internet, celular, ele é que faz tudo, ele sabe tudo. O tempo todo a gente reforça esse discurso de que os mais novos sabem tudo e nós somos ignorantes, velhos, caquéticos, que somos de outro tempo, e o futuro vai mostrar aí que tudo que a gente faz hoje é coisa do passado, né? É perigoso esse discurso que supervaloriza as habilidades das crianças e adolescentes do ponto de vista digital, até porque as pesquisas que nos mostram o CGI indicam claramente que, mesmo do ponto de vista de habilidades técnicas, ligadas agora à questão da segurança, do manejo da privacidade, da questão da configuração em termos de uma informação um pouco mais crítica, nem essas habilidades técnicas, os dados mostram que é assim tão geral na população de crianças e adolescentes que usam a internet. Então, definitivamente, a gente tenta chamar a atenção para que a gente não confunda a capacidade instrumental com outras habilidades de pensamento crítico, de discernimento, de ter capacidade de poder avaliar as informações disponíveis e fazer boas escolhas responsáveis, seguras e conscientes nos cliques que essas crianças dão usando os seus aparelhos tecnológicos. E eu quero dizer o que com isso? Que se elas aprendem sozinha a mexer, a fuçar, a apertar botão, eu duvido que elas vão aprender sozinhas essas noções de ética, cidadania e de respeito. Se cada um de nós aqui, como educadores, como pais, como gestores públicos, como agentes da imprensa, não sei se tem aqui, mas a gente conta muito com a imprensa, nesse esforço diário de tentar trazer informações de interesse público, de conscientizar os leitores, os telespectadores, com informações de qualidade, para que a população massivamente tenha acesso a cada vez mais informação de qualidade, para poder fazer suas escolhas no seu cotidiano. Se a gente não tiver efetivamente essas ações de educação para a cidadania e para um uso responsável da internet, ninguém vai aprender sozinho, clicando lá no Facebook e no YouTube, né? E esse discernimento é importante fazer. Nativo digital, nem tanto, porque eles nasceram em tempos de tecnologia, sim, mas as qualidades potenciais da tecnologia dependem dessa troca geracional, depende de como eles vão aprender a se apropriar dessas tecnologias. E aí, de novo, que é o grande ponto, quais são as referências que essas crianças têm tido para se apropriar das tecnologias? Que eles se apropriaram, a gente já viu nos dados. Se não me engano, 88% das crianças e adolescentes no Brasil entre 10 e 18 anos já usam a internet. Mesmo nas classes menos favorecidas, os dados, eu vou trazer o dado preciso daqui a pouco. O fato é que, mesmo nas classes menos favorecidas, usam, nessa faixa etária de 10 até os 17 anos, mais de 80% dos brasileiros e brasileiras usam a internet. A questão que fica é, quais são as referências éticas, quais são as referências de informação, de comportamento e de educação que essas novas gerações têm tido para se apropriar da internet. Ainda mais quando a gente acaba dizendo que eles sabem tudo, eles já são experts em tecnologia, a gente acaba até, inclusive, se eximindo muitas vezes de fazer esse diálogo intergeracional para conectar a habilidade técnica que eles já têm
com outras habilidades que eles têm que desenvolver. E cada um de nós está desenvolvendo a cada dia de vida, cada vez mais a nossa habilidade de fazer boas escolhas na nossa própria vida, né? A escolha dos relacionamentos que a gente vai ter, escolhas dos empregos que a gente vai ter, escolhas do que eu quero para mim daqui a alguns anos, são escolhas, né? Essa capacidade de ter discernimento e pensamento crítico para fazer boas escolhas na internet depende desse diálogo intergeracional, que é na escola, que é no projeto social, que é na política pública massiva, que é na imprensa, esse esforço coletivo de fazer uma educação para dar referências para a apropriação da internet no Brasil, e a gente tem marcos legais fundamentais, como é o Marco Civil da Internet, como é o Estatuto da Criança e Adolescente, como é a Convenção dos Direitos da Criança, como é o Plano Nacional de Direitos Humanos. A gente já tem marcos legais para isso, e o que a gente tem que fazer agora é tentar conectar esses princípios de cidadania e ética com o mundo digital das novas gerações. É um pouco esse o nosso desafio. Que não é fácil, a gente sabe, mas a gente tem que fazer. Vamos apanhar, vamos errar, vamos fazer, mas a gente tem que fazer, né? E eu sei que cada um de vocês já faz de alguma forma. Então, dito essa introdução,